Uma nova bomba caiu nas redes sociais e está causando um verdadeiro terremoto entre os fãs de Marília Mendonça. Áudios vazados atribuídos a Dona Ruth Moreira, mãe da eterna rainha da sofrência, vieram à tona e dividiram opiniões em todo o Brasil. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Em meio à batalha judicial pela guarda do pequeno Léo, filho de Marília, Dona Ruth agora enfrenta mais uma polêmica que está repercutindo de forma intensa. Nos trechos revelados, ela faz desabafos duros sobre os presentes enviados pelos fãs e sobre homenagens que usam o nome da filha. A declaração que mais gerou choque foi quando, supostamente, ela afirmou que não quer mais receber cestas ou produtos de fãs para divulgação. "Eles me perturbam, viu? Misericórdia", disse a voz atribuída a Ruth, deixando os admiradores da cantora entre a indignação e a compreensão. Mas as polêmicas não param por aí. Em outro áudio, Ruth teria comentado de maneira ainda mais direta: "Fala para eles não mandarem cesta que eu não vou filmar trem que eu não como. Eu não quero cesta. Eu já falei para eles que eu não como." Disparou. Para completar, o programa de Léo Dias trouxe à tona uma suposta conversa entre ela e uma fã, que criou uma doceria chamada Doce Marília, em homenagem à artista. De acordo com o vazamento, Ruth se mostrou irritada e chegou a ameaçar a jovem com medidas legais pelo uso do nome de sua filha. A reação na web foi imediata. Muitos apontaram que essas atitudes poderiam manchar o legado de Marília, mas outros saíram em defesa da empresária, alegando que ela tem o direito de impor limites sobre o uso da imagem da filha. Nos comentários das redes sociais, o clima está quente. Uma pessoa desabafou: "A primeira coisa que me vem à cabeça, destruindo o legado da filha." Já outra tentou entender o lado da empresária: "Eu não concordo com o que ela fez, mas acho que estão pegando pesado demais. Todo mundo erra, ninguém é santo. Sobre esse áudio ela tá certa, não é obrigada a postar algo que não consome." A repercussão também rendeu comparações com enredos de novela. "Nossa, tá parecendo final de novela, vindo à tona todos os podres da vilã", comentou outro usuário. E tudo isso acontece em um momento delicado, já que Murilo Huff, ex-companheiro de Marília, entrou na justiça recentemente para pedir a guarda de Léo, que até então estava sob os cuidados de Dona Ruth desde o trágico acidente que tirou a vida da cantora em 2021. O caso ganhou ainda mais força porque mexe diretamente com o lado emocional dos fãs de Marília Mendonça, que até hoje carregam o luto pela perda precoce da cantora. Para muitos, Dona Ruth era vista como a guardiã do legado da filha, alguém que preservaria com carinho a memória da artista que conquistou o Brasil com suas músicas carregadas de emoção. Mas agora, com esses áudios circulando nas redes sociais, uma parte do público se sente traída e até revoltada. A sensação é de que o carinho e as homenagens feitas pelos fãs estão sendo rejeitados, o que para alguns soa como ingratidão. Outros, porém, enxergam as declarações com um olhar diferente. Eles acreditam que Ruth está apenas tentando proteger a sua intimidade e que o peso da fama da filha pode ter se tornado um fardo difícil de carregar. Essa divisão de opiniões vem incendiando comentários e deixando o público em estado de alerta para os próximos capítulos dessa história. A pergunta que não quer calar é: será que Ruth vai se pronunciar oficialmente para esclarecer o conteúdo desses áudios? Ou o silêncio dela vai continuar alimentando especulações e colocando mais lenha na fogueira? Seja como for, o Brasil inteiro está de olho, aguardando para ver o que ainda pode surgir dessa história que já tem cara de novela. Para alguns de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela. Loja Americanas também, Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Essa polêmica envolvendo Dona Ruth expõe não apenas um conflito familiar, mas também uma questão muito mais profunda sobre até onde vai o amor dos fãs e os limites da exposição pública. Desde a morte trágica de Marília Mendonça em novembro de 2021, milhares de admiradores encontraram formas de manter a memória da artista viva, seja enviando presentes, criando negócios em homenagem a ela, ou até mesmo marcando a mãe da cantora em postagens nas redes sociais.
Para muitos, essas atitudes são demonstrações de carinho e respeito pelo legado de Marília. Mas os áudios vazados revelam que, para Dona Ruth, esse excesso de atenção tem se transformado num peso. A fala dela sobre não ter tempo para marcar 800 pessoas mostra um esgotamento que poucos esperavam. Essa mudança de postura pode ser o reflexo de um desgaste emocional acumulado nos últimos anos, mas também escancara o choque entre a gratidão esperada pelos fãs e a realidade vivida por alguém que está em luto constante e sob os holofotes. Além disso, a suposta ameaça de medidas legais contra uma fã que criou uma doceria em homenagem à filha levanta uma discussão ainda mais complexa sobre o direito de imagem. Ruth estaria realmente errada em proteger o nome de Marília? Ou o público tem razão ao criticar o que consideram um gesto de insensibilidade? Essa linha tênue entre homenagem e uso indevido de uma marca está no centro da polêmica. Advogados ouvidos por programas de TV já alertaram que, juridicamente, a família tem o direito de decidir como o nome e a imagem de Marília Mendonça podem ser utilizados comercialmente. No entanto, o tom das conversas vazadas, que inclui risadas e palavras duras dirigidas aos fãs, foi o que mais chocou o público e causou revolta. Afinal, essas pessoas eram vistas como parte essencial do sucesso e da trajetória da cantora. Para os fãs mais fiéis, ouvir essas palavras é como levar um golpe de alguém que eles admiravam e respeitavam. E enquanto a web segue dividida, outra questão paira no ar e aumenta ainda mais a tensão. Como tudo isso pode impactar a disputa pela guarda de Léo? Murilo Huff, que se mantém discreto nas redes sociais, entrou na justiça para conseguir a guarda unilateral do menino, alegando que é o pai e que pode oferecer estabilidade emocional ao filho. A divulgação desses áudios pode enfraquecer a imagem de Dona Ruth como cuidadora. Alguns internautas acreditam que sim, e já levantam teorias de que essas polêmicas podem ser usadas contra ela no processo judicial. Outros, porém, defendem que a pressão psicológica e o assédio constante explicam o tom das declarações. Uma coisa é certa, essa história ainda tem muitos capítulos pela frente e promete movimentar não só as redes sociais, mas também os tribunais. E enquanto a verdade não vem à tona, o público segue ansioso, debatendo e tomando lados numa guerra que mistura amor, dor e heranças emocionais. O que mais assusta nessa história é perceber como o amor de milhões de fãs por Marília Mendonça se transformou numa relação de tensão com Dona Ruth. Muitos desses admiradores sempre viram a mãe da cantora como uma extensão do carinho que sentiam pela artista. Mas os áudios vazados colocam em xeque essa conexão. E é preciso refletir. Será que o público está exigindo demais de uma mulher que perdeu a filha de forma tão trágica? Ou será que Dona Ruth está de fato deixando transparecer um lado que poucos conheciam? Os desabafos como "eles me perturbam" e "não vou filmar trem que eu não como" soam frios para quem durante anos se dedicou a enviar presentes e mensagens de apoio. Mas por trás dessas palavras, também pode existir o peso emocional de lidar com cobranças diárias, julgamentos constantes e até mesmo interesses ocultos. Essa pressão psicológica pode estar levando Dona Ruth a reagir de uma maneira mais dura, e isso gera um efeito cascata que coloca em risco a própria imagem que ela construiu até aqui. E a polêmica só cresce, porque não é apenas uma questão de opinião. Há muito em jogo, inclusive o futuro do pequeno Léo, filho de Marília. O menino, que tinha apenas 1 ano quando perdeu a mãe, vem sendo cuidado por Dona Ruth desde o acidente. Agora, com Murilo Huff pedindo a guarda unilateral na justiça, cada detalhe da vida da empresária pode se tornar uma arma num processo que já ganhou atenção nacional. Os áudios vazados podem ser interpretados como sinais de estresse, mas também podem ser usados como argumento para questionar se ela está ou não preparada para cuidar da criança em meio a tanta turbulência. Internautas já especulam: será que ela está mesmo emocionalmente equilibrada para continuar com a guarda? Essa dúvida alimenta ainda mais o debate, e a cada nova notícia, o público vai ficando mais dividido entre os que apoiam a avó e os que defendem o pai. E não podemos ignorar o impacto devastador que tudo isso causa na memória de Marília Mendonça.
A cantora, que sempre foi vista como símbolo de humildade e conexão com o público, agora tem seu nome envolvido numa disputa que ameaça manchar o seu legado. Há relatos de fãs que estão decepcionados ao ponto de dizer que não conseguem mais ouvir as músicas da artista com o mesmo sentimento. Por outro lado, também surgem aqueles que lembram que Marília, em vida, era uma mulher protetora com a família e provavelmente apoiaria a mãe em decisões difíceis. A grande pergunta que ecoa entre os admiradores é: será que Marília gostaria de ver sua mãe nessa situação? Ou ela tomaria outra postura com os fãs? Enquanto essas respostas não chegam, os áudios continuam circulando, alimentando discussões inflamadas e deixando uma nação inteira em choque. O que estamos vendo aqui é mais do que uma simples polêmica. É um embate emocional que envolve uma mãe em luto, milhões de fãs apaixonados e o futuro de uma criança que é herdeiro de um dos maiores legados da música brasileira. Dona Ruth, que durante muitos anos foi vista como a guardiã do amor que o Brasil sente por Marília, agora enfrenta um turbilhão de críticas e acusações que estão arranhando essa imagem. Os áudios vazados, com palavras duras sobre os presentes enviados pelos fãs e até sobre homenagens feitas à filha, caíram como uma bomba no coração de quem sempre acompanhou a trajetória da cantora com devoção. E o mais intrigante é que essas declarações surgem no momento crucial, a disputa judicial pela guarda do Léo. Muitos se perguntam se essas falas podem de alguma forma influenciar o processo e mudar o destino do menino que já perdeu tanto. O silêncio ou a postura de Dona Ruth daqui para frente pode ser determinante para acalmar os ânimos ou para acender uma chama ainda maior nessa fogueira que parece longe de se apagar. Mas o que essa situação revela também é o peso que as redes sociais exercem na vida das pessoas públicas. De um lado, fãs se sentem no direito de cobrar gratidão e resposta por todo o carinho que dedicam à família da artista. Do outro, existe uma mulher que lida com as dores de uma perda irreparável e com o desafio de preservar a memória da filha sem que isso se transforme num fardo insuportável. Será que o público consegue enxergar esse limite? Ou será que o desejo de manter Marília eternamente presente acabou criando uma pressão quase impossível de suportar? Essas perguntas ecoam em meio a uma batalha de opiniões que já dividiu o Brasil. Enquanto alguns defendem que Dona Ruth está apenas tentando se proteger, outros acreditam que ela está pouco a pouco desgastando o amor construído em torno da filha. E assim, o Brasil inteiro observa, comenta e escolhe lados numa história que parece mais um capítulo de novela. Uma avó sob ataque, um pai buscando justiça, fãs divididos entre a emoção e a razão, e um menino no centro de tudo isso, que só precisa de paz. Será que Dona Ruth vai quebrar o silêncio e explicar sua versão? Ou será que mais áudios virão à tona para intensificar a tempestade que parece longe de se apagar? A única certeza é que cada detalhe dessa história tem o poder de abalar profundamente quem acompanhou de perto a vida e a carreira de Marília Mendonça. E agora, resta ao público refletir. Estamos diante de uma mulher fria, como muitos dizem, ou de uma mãe exausta que carrega o peso de uma dor impossível de cicatrizar? Essa é a pergunta que vai ficar no ar e talvez só o tempo seja capaz de trazer a resposta. Se você achou esse conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. Até a próxima!